Programa Bate-Papo na Litoral FM 87.9 Maracajaú. Um oferecimento. Jornal O Litoral, o jornal que informa e opina. Acesse nosso site www.jornalolitoral.com e fique por dentro das notícias com credibilidade. Blog do Irã Costa. CRI Comunicação e Eventos. JR Artes Gráficas. Faça sua arte com o melhor da região. Ligue para 994829967. Mesa posta por Estela Souza. Torne momentos simples ao redor da mesa para que gerem memórias afetivas. Ligue para 991153418. E Aquimar, Associação Comunitária e Cultural de Maracajaú. Estamos apresentando mais um programa Bate-Papo na Litoral FM 87.9 Maracajaú. Em Maracajaú são exatamente 18 horas e 19 minutos. Estamos dando início a mais um programa Bate-Papo Litoral. Durante toda a semana, de 21 a 25, estamos aqui trazendo e oportunizando aos candidatos de Conselho Tutelar do município de Ceramim para que a gente possa bater um papo com a sociedade e principalmente para que eu e você possamos saber as atribuições, a missão, o objetivo do que é ser um conselheiro tutelar. E durante toda essa semana estamos aqui observando principalmente o dever de todos para que toda a sociedade possa ajudar aos futuros conselheiros do nosso município. Na noite de hoje, 24 de agosto, estamos recebendo aqui Diene, Dijaiane, não é isso? Dijaiane e José Arandi. Estamos aguardando o Nel também aqui, para que a gente possa bater. E nós temos esse bate-papo tranquilo na noite de hoje. Já quero aqui de antemão agradecer a vocês pela participação, aonde o papel da TV Web Litoral, em nome do jornalista Irã Costa, é oportunizar esses momentos para que todos possam ficar cientes do que é o papel do conselheiro tutelar, bem como esse período do processo eleitoral, para que vocês possam ser os futuros representantes conselheiros tutelares do município de Ceramim. Nesse primeiro momento, eu já deixo o microfone inicial com as nossas considerações, para que vocês possam trazer o boa noite inicial de vocês, para que a gente possa dar início ao nosso bate-papo, bate-papo tranquilo, descontraído, não tem perguntas, é algo muito leve, onde são amigos aqui de Ceramirim, amigas de Ceramirim, e a gente não poderia deixar esse momento de oportunizar essa interação, essa conversação com vocês. Já deixo aí os microfones abertos para Arandi, Dijaiane, Diene, para que vocês possam trazer o boa noite inicial de vocês. Boa noite, Irã Júnior, boa noite demais aqui, candidatos a conselheiro tutelar. Vocês aí que estão do outro lado acompanhando este bate-papo maravilhoso aí do TV Web Litoral, certo? Eu agradeço a audiência de todos vocês, um abraço para os demais também que são conselheiros e os demais também que estão a candidatos. Boa noite a todos, boa noite Irã, boa noite Arandi, Diene, boa noite a todos os telespectadores, aos telespectadores e ouvintes da TV Web Litoral. Sou Dijaiane, estou aqui candidata ao Conselho Tutelar e vamos aí bater esse papo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Irã Júnior, a todos os ouvintes e telespectadores da TV Web Litoral, as nobres colegas aqui presentes, Dijaiane e Diene, e aos demais que estão em casa, que já passaram por aqui e que já bateram esse papo com Irã Júnior. E estamos aqui, Irã, para trocarmos essa experiência, já que somos os novos candidatos, né? Isso. E bem lembrado, como Dijaiane estava falando no início, que bom que teve essa abertura que vocês estão nos dando para oportunizar, para que a população possa ver e ouvir esses novos candidatos, para que a gente possa também chegar lá e ter a oportunidade de contribuir com o nosso Conselho Tutelar do nosso município. E que possam nos conhecer também, né? Que muita gente não conhece a gente, né? Isso. Com certeza. 18 horas e 22 minutos, a gente já deu essa primeira rodada inicial para que você possa
conhecer quem são os nossos convidados na noite de hoje, Diene, de Jaiane e José Arandi. Com os nossos agradecimentos, fica sempre aberto, tá certo? A TV Web Litoral, para que vocês possam participar sempre das nossas programações. Mas, desde segunda-feira, nós trouxemos aqui algumas atribuições e algumas informações para os web ouvintes, para que a gente possa trazer para a população algumas informações sobre o que é um conselheiro tutelar, que diz o seguinte: o conselheiro tutelar ele deve zelar pelo cumprimento de direitos, garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos, orientar a construção da política municipal de atendimento, atende queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, famílias, comunidades e cidadãos. Nesse primeiro momento, a gente traz também como é regido o Conselho Tutelar. Tá certo? Que é por leis que diz o seguinte: são as leis 132, 134, 135 e 139 da lei número 8.069 de 13 de julho de 1990, que está lá no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, para dispor sobre os conselhos tutelares, institui o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. São informações que desde segunda-feira nós estamos trazendo aqui para que eu e você, o web ouvinte, ficarmos informados sobre o direcionamento e principalmente o que é ser um conselheiro tutelar. Nesse primeiro momento, eu gostaria também de saber de vocês. Então, tem uma ordem, pode pegar o microfone para a gente conversando. Gostaria de saber de vocês como é que se dá, nesse primeiro momento, vocês colocarem o nome de vocês à disposição para a sociedade. Eu parabenizo sempre no final, mas hoje eu quero parabenizar no início vocês por disponibilizar o nome de vocês à sociedade para ter um cargo tão nobre que é para ficar com o direito da criança e do adolescente. Mas, de antemão, gostaria de saber de vocês, nesse exato momento, nesse bate-papo, como é que vocês podem se doar nesse primeiro momento, colocar o nome à disposição, sabendo qual é o dever, sabendo quais são as atribuições, o objetivo do Conselho Tutelar. O que é que vocês observam nesse primeiro impacto, nesse processo eleitoral? A sociedade está recebendo os nomes, o dever, o cumprimento do que é ser um conselheiro tutelar? Irã, a minha opinião pessoal, eu que já venho trabalhando há muitos anos com crianças e adolescentes, a gente vê e observa bastante essa falta do cuidado com a criança, com os nossos adolescentes. Porque eu já passei por situações no nosso distrito, aqui em Gravatá, onde chegamos a perder a 21 alunos nossos que não chegaram a completar 16 anos de idade. E não foi por falta de orientação por parte da escola, nem dos pais, mas por falta realmente de uma política pública de onde que a gente pudesse contar. Porque o Conselho Tutelar, ele realmente faz e cumpre com suas atribuições, mas tem aquela questão que muitas vezes a população confunde, pensando que é obrigação diretamente do Conselho Tutelar fazer cumprir as leis perante a justiça. E não. Quando de menor, se somos conselheiros, se estamos lá para cumprir com esse dever, mas temos que ter o apoio de toda uma rede, que às vezes é falha. Isso a gente está cansado de ver, de ouvir, por parte dos nobres colegas que já estão lá. As dificuldades enfrentadas dia a dia, que a gente vê isso direto, todos os dias acontece, não é só no nosso município, é a nível nacional, que os direitos das crianças são realmente violados todos os santos dias. Então, eu vejo o seguinte, que se houver mais um complemento, uma rede mais agregada, mais segura, de onde o Conselho Tutelar possa contar 24 horas, que não acontece,
eu acredito que nada disso deveria ter acontecido e não vinha acontecendo ainda nos dias atuais. Bom, para mim é uma satisfação muito grande dispor meu nome para garantir o direito da criança, do adolescente, que a gente sabe que é realmente violado todos os dias e muitas vezes é dentro de casa, né, Arandi? Às vezes o pessoal, as crianças não têm o que comer, às vezes não vão à escola porque não tem um sapato, não tem uma sandália. Então a gente se dispõe a isso porque a gente é pai, a gente é mãe e a gente tenta dar o melhor da gente para os nossos filhos. Então a gente vê as crianças lá fora não têm, aí a gente quer garantir esse direito que é de direito de todo mundo, né? Que é ter a comida na mesa, muitas vezes não tem, a escola, muitas vezes vai na escola, como foi falado anteriormente com os outros candidatos, vai na escola, às vezes o direito é negado da matrícula, vai na direta, não tem, aí o Conselho Tutelar chega junto para poder, né, garantir esse direito aí à educação. Realmente, como ela falou, né, a gente tem que estar realmente a favor das nossas, tanto crianças como nossos adolescentes, né, proteger os direitos deles, que várias vezes realmente, como o nosso companheiro falou, que são violados. Mas para isso, a busca para melhorar essa situação é um pouco difícil, porque devido a, né, a nossa política realmente assim, uma política falha, assim, né? não é falha. Tanto para que ela possa ajudar. Em momentos que essa política de hoje que a gente estamos vivendo, ela podia ajudar de melhor forma, para que tudo isso poderia ser evitado, né? Mas, lamentavelmente, não, a realidade, né, que a gente vê hoje dia a dia é outra, né? É triste ver um adolescente hoje com, né, vários pontos da cidade que eu já vi, né, pedindo esmola, botando as crianças de menores para pedir, né, usando as crianças, né? Então, isso, eu não sou de acordo com isso, porque a criança ela tem direito de brincar, de estudar, tem todos os seus direitos, tanto a criança como o adolescente também. Então, é bom buscar os adolescentes, né, hoje em dia também, não só esperar, né, pela família, e sim buscar a vontade de vencer na vida, a vontade de crescer, né? É isso que eu quero despertar em vocês adolescentes, vocês também crianças, os pais, que têm que orientar seus filhos, têm que buscar, assim, acompanhar seus filhos nas escolas, como é que está o desempenho, como é que está o comportamento. Então, tudo isso é importante para a criança e para o adolescente. Até porque, Diene, é assim, muitas vezes os pais confundem o cuidado de pai, o educar do pai, porque a educação vem de casa, do berço. Mas qualquer coisa que acontece, não, porque a escola não resolveu, porque o Conselho Tutelar não resolveu. E não é por aí. Porque, como a gente sabe, nós temos atribuições e não podemos passar daquilo ali. A gente tem que seguir o ECA. E o pessoal tem que entender isso aqui. E como foi mencionado também pela candidata Cléo, a gente tem que agir nem acima e nem abaixo do ECA. Porque acima é abuso de poder e abaixo é omissão. Então a gente tem que agir de acordo com o ECA e... São 18 horas e 32 minutos, a gente já está chegando aqui, tá certo? Mais um candidato, Nel. Seja sempre bem-vindo, Nel. Um abraço, tá certo? Amigo. Pode pegar o microfone aqui. Deixa eu ver se está ligado, tá para cima. Pronto. A gente vai oportunizar também, tá certo, pessoal, para Nel se apresentar, para que a gente dê seguimento ao nosso bate-papo, aonde todos que já estão trazendo suas opiniões, já estão embasados no ECA, que é uma lei que deve ser regida, as questões de prevenções nas escolas, palestras, e principalmente no quesito da criança, da proteção da criança e do adolescente. Já vou dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando e, Nel, a gente deixa esse momento para você se apresentar aos nossos web ouvintes e agradecer por sua participação. Primeiramente, boa noite, né, aos ouvintes aí que estão nessa live aí, estão nos ouvindo, né? Peço desculpa pelo atraso, que realmente pensei que era de 19 horas, né? Isso. Cheguei em casa, fui surpreendido pela minha esposa, falando que não, é de 18 horas, para você ter ideia, nem banho eu tomei, fiz outra com a roupa, para não chegar atrasado. Então, peço desculpa a todos os ouvintes aí, e boa noite a todos, boa noite a Irã Júnior,
Arandi. Boa noite. Boa noite, minha Jaiane. colega aqui, Jaiane, né? Jaiane e Diene. E os colegas estão aqui presentes. Boa noite, Nel. São 18 horas e 33 minutos. A gente aqui agradece por sua participação, Nel. E a gente vai aqui trazer aqui o boa noite, tá certo? Dessa turma é Luziete Bezerra. Tá dando boa noite, abraço para as meninas e professor Arandi. E agora chegou nosso amigo Nel também. Jailza Paiva Pereira, boa noite, Deus abençoe essa campanha. Gerailton Moraes, boa noite a todos. Hugo Antena, meu cunhado, valeu, um abraço para você. Todos aí de Nova Seramirim, Lucineide, Vitinho e também Maria Luísa. Show de bola, Júnior, valeu, um abraço. Eli Costa, boa noite a todos. Iranildo Júnior, boa noite também, boa noite para você que está aqui nos acompanhando. Gerliane Silva, boa noite também para você. Bem, a gente está aqui nessa rodada inicial de bate-papo, onde nós trouxemos principalmente a visão de vocês com relação a se dispor o nome para ser candidato e representante do Conselho Tutelar. A gente também vai deixar a Nel trazer sua observação, como já é experiente, candidato experiente nessa área do Conselho Tutelar. A gente fica muito feliz pela sociedade acreditar no trabalho do Conselho Tutelar. E eu gostaria de saber, Nel, de você principalmente, como é que se dá esse período eleitoral, como é que você observa, a sociedade aceita muito e ela entende o dever do papel do Conselho Tutelar? Na verdade, a sociedade, muitas vezes, deixa um pouco a desejar, certo? Muitas vezes, discrimina até o papel do conselheiro tutelar. Por quê? Porque, na realidade, ele não sabe a verdadeira atribuição de um conselheiro tutelar. Infelizmente, a sociedade é assim, certo? Muitos deles, como não têm conhecimento, né, do trabalho dos conselheiros tutelares, que eu quero mandar um abraço aqui para todos eles lá que estão atuando, certo? São muito eficientes, os meninos estão atuando hoje, né, o que está no conselho hoje. Quer dizer, manda um abraço, ele se doa, né, faz um trabalho digno, com sinceridade, certo? E, infelizmente, ainda tem essa coisinha da sociedade não acreditar no Conselho Tutelar. Infelizmente, são essas coisas que acontecem, entendeu? Mas aí o Conselho está aí, está trabalhando contra os direitos violados de criança e adolescente. Muitos deles não sabem o que é isso. Muitos deles acham que nós, como conselheiros tutelares, tem que fiscalizar bares em campo de droga, onde tem criança, adolescente, droga não sei aonde, que não é o papel do conselheiro tutelar. O Conselho Tutelar trabalha com direitos violados de crianças e adolescentes. Muitas vezes a gente fica num bar daquele lá e vê aquelas crianças com os pais, que eu quero aqui também fazer um apelo, para que esses donos de quiosque, mercado, que eu vejo muito, os pais bebendo com as crianças de lado, que é muito errado, entendeu? Se eu não estou enganado, parece que é se for pego, Deus o livre, acontece uma briga ali, naquele canto ali, alguém joga uma cadeira, uma faca, puxa uma arma, um negócio, e uma criança daquela é atingida, você não sabe a consequência que aquele dono daquele quiosque vai ter. Mas muita gente, eles não sabem disso. Se eu não me engano, eu tenho aí, não sei se é no ECA ainda, diz que em torno de 24 salários mínimos, o ambiente vai ficar por tempo indeterminado. Quer dizer, isso é prejuízo para o dono do quiosque. Eles têm que orientar, quando chegar uma criança daquela, com o pai, não aceite, porque isso é muito bom. É muito bom que jamais vai pôr risco aquela criança, aquele adolescente. Só aproveitar aqui o gancho de Nel, Irã, para realmente parabenizar o Conselho Tutelar aqui de Seramirim, porque todas as vezes que os convidamos à nossa escola, muitas vezes para tratar de assuntos polêmicos com os pais, eles nunca disseram não, sempre estão presentes. Quando é com as crianças também, são vários assuntos que são tratados. Agradeço demais, muito obrigado, em nome do nosso distrito lá de Gravatar, da nossa escola. Realmente são atuantes, e o que falta, né, realmente, é a população reconhecer e conhecer o papel realmente do Conselho Tutelar. Exatamente, é isso aí, Arandi. Mas também, Arandi, falta política pública para que a população compreenda e entenda
as atribuições do conselheiro tutelar. Porque, como foi falado anteriormente também pelos outros candidatos, o pessoal chega no conselho para entregar a criança. Não existe. O conselho tutelar não recebe criança, nem adolescente. Então, tem que existir uma política pública firme em que o município faça com que a população entenda, né? Os nossos políticos revejam essa situação de que tudo empurrar lá para o conselho tutelar. Não é por aí. Exatamente. Porque às vezes tem, como ontem uma palavra aqui de Irã, eu lembro que você estava conversando com alguém letrado e a pessoa praticamente não conhece o ECA. Enquanto a gente está aí debruçado, a gente vai vendo, estudando a cada dia. Então, nosso papel, como também papel da população, conhecer o ECA, que está, por exemplo, na nossa escola, eu tenho avistas que é para as mães poder ver, para os pais. Eu tenho na biblioteca da escola isso aí, que é para ser visto e revisto por todos, para que realmente saibam o que é e como acontece. 18 horas e 39 minutos. Maria Helena está dando boa noite. Hugo Antena está dizendo: meu voto é de Iranildo Júnior. Juliane Silva, Baixo Vale presente. Luziete Bezerra, abração, Nel. Deus abençoe a todos e todas. Está dizendo aqui. Luziete volta e diz: parabéns, Irã Costa e Irã Júnior, por nos proporcionar esse momento para todos os candidatos se apresentarem à população Ceará Mineira. Edileuza Cavalcante Demetrio, boa noite. Vocês tocaram aqui num ponto interessante, estava lá na frente, mas eu já vou até adiantar. Eu observo sempre que essa questão da escola é um ponto primordial, porque às vezes a gente dá aqui um aviso a uma criança, mas aquela criança, ela mora do lado de dois pais, que não conseguiu receber um comunicado. O que é que vocês observam numa política de conscientização e de prevenção levada do Conselho para com as escolas? Eu cito escola porque a gente é mais ligado à educação, mas existem políticas de conscientização e prevenção em associações de bairro, em principalmente estabelecimentos comerciais, bem como também em entidades religiosas. Isso tudo pode levar a uma política de conscientização. Seria muito interessante que as igrejas católicas, evangélicas, de outras religiões, convidassem conselheiros tutelares para fazerem palestras nesses determinados locais. Seria muito interessante, porque quanto mais informações, a população ficaria inteirada. E eu gostaria de saber de vocês, principalmente, como é que vocês acham de políticas de conscientização e prevenção nas escolas ou entre outros locais? Irã, isso é fundamental. Isso é fundamental na escola, certo? Palestra. Convidar as mães, os pais, mãe, porque orientá-lo. Porque muitas vezes, eu mesmo, quando eu fui conselheiro tutelar, graças a Deus, fiz sempre palestra, graças a Deus, o gratificante é quando você termina a palestra daquela, que a mãe vem dizer: retorno novamente, gostei muito da sua palestra. Isso é interessantíssimo, é muito bom. Para a gente que somos conselheiros, não é só eu, como as meninas que estão lá no conselho hoje, dou aqui meus parabéns para todos os 5 conselheiros que estão atuando, entendeu? Eles te dão a sua camisa, entendeu? Então, é fundamental você estar sempre interagindo com a educação junto com a escola. Palestra, convidar o conselho tutelar para a gente fazer aquelas palestras naquelas escolas, convidar as mães, porque na realidade tem muitas mães que só vai na escola quando é a festa de Natal. Para quê? Para tomar refrigerante e comer bolo. Porque tem que ter na escola frequentemente, porque você não sabe o que acontece da escola para casa, da casa para a escola. Acontece muitas coisas. Tem muitas mães que, quando o aluno chega daquelas escolas, não olha o que está na bolsa daquela criança, não olha o que está na bolsa daquele adolescente. Muitas vezes eles se encontram com os amiguinhos e tudo pode acontecer. Então, é muito fundamental, é importantíssimo a gente fazer palestra e mais palestra na escola, que precisa muito. Não só na escola, como você falou, a própria igreja evangélica, católica, que seja qualquer igreja, que a igreja também oriente, faça palestra, entendeu? É muito interessante e muito importante para a sociedade, para as mães, para os adolescentes e para as crianças. E até, Nel, reforçando aqui,
não só nas escolas. Hoje existe um programa que é o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, que inclusive já trabalha junto com o Conselho Tutelar também. Isso foi muito bem-vindo, essa junção da saúde com o Conselho Tutelar, como a educação. Também seria muito interessante, né, que fosse levado, que os times hoje de futebol, as agremiações, enfim, escolinhas, também convidassem o Conselho Tutelar, porque eles trabalham muito com adolescentes. Verdade. E a gente acabou de ver cenas que não deveria ter acontecido. Então, se houver esse convite, eu tenho certeza absoluta que o Conselho está lá para orientar, para dar esse apoio também. Seria muito bom isso aí também. E é necessário, super necessário. É necessário essa comunhão de todos, religião, escola, tudo. A população tem que realmente saber a atribuição para não chegar e não trazer um problema que deveria ser policial, trazer para o Conselho Tutelar. É verdade, porque como o Nel disse, existem pais, nós que estamos, por exemplo, estou atuando aí quase 30 anos na educação, que vai só deixar o filho lá na escola. Não sabe o que acontece. Eu, como morando na comunidade, conheço todo mundo, eu vou na casa, eu entro na cozinha, no quarto, enfim. Você sabe o que está acontecendo? Isso. Gente, desde que eu assumi como gestor da escola, eu abri a escola para que os pais possam participar. Porque a gestão tem que ser isso aqui. Não é um diretor, está lá, não. A gestão tem que ser pai, filhos, a comunidade como um todo. Hoje, graças a Deus, a gente trabalha com o esporte, com as igrejas e com toda a comunidade, com todo o segmento da comunidade. Por isso que eu sempre parabenizo o Conselho quando a gente convida, porque todos estão presentes nas palestras, nessas orientações que são repassadas por eles. Melhorou quantos por cento? Maravilhosamente, com certeza absoluta. Realmente é fundamental, né, ter palestras não só nas escolas, né, como ele falou, nos comércio, e pode ser até também em igrejas, né? Então, é fundamental, sim, para que não só o pessoal que está de fora fica com aquela dúvida, ou então fica só, como o nosso amigo falou, né? Falando dos conselheiros, que conselheiro não faz nada, que não sei o quê. Então, alguns falam dessa maneira por não ter o conhecimento. Então, é fundamental, sim, ter uma palestra para que esclareça toda esta dúvida que várias pessoas não têm aquele conhecimento que é para ter, né? Não só é fundamental também nas escolas, principalmente para adolescentes e também para as mães, que é da educação infantil, principalmente educação infantil, né? Mas para que elas também tenham conhecimento do que é um conselheiro tutelar e o que é um conselho tutelar. Tá entendendo? Então, isso é fundamental, é importante, sim. Era bom que realmente tivesse um projeto para que todos esses conselheiros pudessem fazer palestras em igrejas, em escolas ou demais realmente lugares. É importante, sim. E às vezes a família, hoje em dia, eu vou abrir aqui um pouco, aqui o espaço um pouquinho, como ele falou que a mãe só vai na escola quando acontece alguma coisa, ou então por incentivo de alguma coisa, como é no caso do auxílio. Né? Muitos estão obrigados a ir à escola. Foi agora o recadastramento. Né? Hoje, né? E vários. Só vai por quê? Porque se não for, devido à frequência, né? Bloqueado, né? O auxílio, não recebe. Então, aquela mãe aparece rapidinho na escola, né? Para saber, procurar por quê. Por que não procurou antes? Saber do seu filho, como é que está a frequência, como é que está o comportamento. Então, várias famílias pouco se importam para isso. Então, é fundamental, sim. Se você é pai, se você é mãe, acompanhe a vida escolar do seu filho, seja ele qual for, criança ou adolescente. É dever, sim, dos pais. É direito também de vocês acompanhar, não só nas escolas, em lugares que vai sair, para onde vai, com quem vai. Isso é importante, certo? Porque acompanha hoje em dia, a gente tem que ter todo cuidado. E do mesmo jeito que temos direitos, também temos deveres. Então, é dever nosso, como pai, como mãe, acompanhar os nossos filhos. É porque, na realidade, a base de tudo é o quê? É a família. Se a família não teve aquela base de início, aí desmantela tudo. Aí o que acontece? Quando está desmantelado, com um adolescente daquele, aí vive no meio da droga, essas coisas,
procura com a mãe, vai desesperada, vai lá no conselho tutelar. Preocupado, não sei o quê, meu filho está não sei o quê, tá, pá, pá. Agora eu pergunto, a própria sociedade, em que o conselho tutelar poderá fazer em relação a isso? Eu acredito que o único que pode fazer é somente os encaminhamentos. E muitas vezes os encaminhamentos, faz os encaminhamentos, e o adolescente não está nem aí, não vai, entendeu? A mãe deixa para lá, e vira realmente essa bola de neve, né? Verdade. 18 horas e 48 minutos. Nós estamos aqui batendo um papo com os candidatos ao Conselho Tutelar do município de Ceará-Mirim. Da direita para a esquerda nós temos Diene, Dejaiane, Nel e José Arandi. Estamos aqui hoje batendo um papo sobre algumas propostas, bem como oportunizar você e para mim também conhecer ainda mais os candidatos do Conselho Tutelar aqui de Ceará-Mirim. Cleópatra Monteiro, boa noite a todos. Cleópatra complementa e ainda diz o seguinte: Conselho Tutelar, sempre que requisitados nos estabelecimentos públicos ou privados, se faz presente, mas vale salientar que nem tudo é Conselho Tutelar. Justamente, todos disseram aqui. Mas tem algo que eu observei na fala de vocês, nós sempre tocamos aqui em família. E quando teve alguns casos que de segunda para cá comentaram sobre a família, é que parece que o Conselho Tutelar é um ponto que é para se deixar um problema. Nós sabemos como sociedade que existe um contexto muito, mas muito complexo na sociedade brasileira. E não estamos aqui julgando uma família de vulnerabilidade social, onde o Conselho Tutelar não é solução para os problemas de nenhuma família, nem bem como o poder público. Mas o poder público ele tem um papel fundamental na construção de políticas públicas, bem como assistir essas famílias. Então, fica aqui uma observação minha sobre um parâmetro para falar sobre famílias de vulnerabilidade social. Existe um contexto muito complexo sobre opinar sobre essas determinadas situações. Mas, voltando aqui ao nosso bate-papo, a gente sabe que, como Dejaiane já falou, que existem deveres e direitos. Nós temos aqui quais são os deveres e atribuições dos conselheiros tutelares, que diz o seguinte, que é promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações que poderiam ser acionados para cada situação. Então vejam que o Conselho Tutelar é uma parte da rede. Ela não é a solução dos problemas. Ela faz parte de uma rede, até mesmo, viu, vocês candidatos, a gente batendo um papo aqui, eu vou trazer também essa pergunta para vocês aqui. Não é pergunta, é uma observação que eu tenho. É que, às vezes, caso eleito nós temos, sabe, Arandi, Nel, Dejaiane e Diene, temos aquele olhar humano de querer, não, o conselho só pode vir até aqui. Mas, às vezes, como você se sente tão emotivo, comovido com aquela situação, você continua acompanhando o desenvolvimento daquela família. Eu gostaria de saber de vocês, como conselheiros, vocês só têm um papel, de só até aqui, esse ponto. Vocês conseguiriam ir adiante, dando assistência, observando como é que está sendo desenrolada aquela família, mesmo com a responsabilidade de outro super-herói da rede de proteção, que eu gosto de falar isso. Como é que vocês observam dessa forma? Eu acho, Irã Júnior, muitas vezes o Conselho Tutelar, existe aquela tal de atrevimento, não é verdade? É verdade. Entendeu? Muitas vezes o Conselho Tutelar vê aquela coisa lá, eu vou. Mas muitas vezes vai com o pé atrás. Naquela aflição de ir resolver aquele problema, acaba o problema se virando para o próprio conselheiro tutelar. Porque nem todas as vezes o conselho tem que ir.
entendeu? Tem muitas vezes ficar na sua e na hora certa. Não ir naquela hora errada, porque muitas vezes o conselho pode se prejudicar. Vá certo. Não é verdade? É isso aí. É assim. Eu acho que quando é resolvido o problema, que ninguém consegue chegar a 100%, mas quando a gente tem aquele prazer de você que atendeu, por exemplo, eu, o Arandi, o Nel, quem chegar lá, quem já está lá, tem vontade de saber do que está acontecendo depois daquele atendimento. Eu acho que isso é bem louvável. Sim, a gente não pode passar por cima do ECA. Por cima do ECA, mas, exatamente. às vezes, eu acho louvável de você saber, fulano, como é que você está, como é que ficou a família, porque na hora que é resolvido o problema, a gente quer saber se continua bem. Porque será que ele voltou a fazer aquilo ou não? Será que seguiu o caminho correto? Eu acho que a gente, às vezes, como o Nel disse, a gente dá essa escapulidinha, porque a gente quer saber do resultado final, mesmo tentando ultrapassar um pouco do ECA. Até porque a gente é humano, né? A gente é humano e a gente, como ser humano, a gente quer realmente saber se aquele problema foi resolvido, se aquela família ficou bem, se está correndo tudo certinho, se aquela criança, aquele adolescente está tendo o direito realmente já garantido, entendeu? Verdade. Aí a gente, como ser humano, a gente quer ir além, mas às vezes a gente fica, né, retraído. Mas a gente, como ser humano, como pai, como mãe, que eu gosto de frisar bastante, pai e mãe, porque a base realmente de tudo é o pai e a mãe. Se a gente não tem um pai e uma mãe que ajude, que faça com que a gente vá à escola, que garanta os direitos da gente, quem vai garantir? Então, a gente, como ser humano, a gente vai... Eu, até particularmente... A nossa sociedade hoje é bem difícil de se trabalhar, né? Por exemplo, não tem nada a ver com o conselho, mas só para a gente ver um exemplo que poderia ser um adolescente, poderia ser uma criança. Eu tenho um amigo meu muito querido, muito conhecido, não vou citar nome, que ele passou por um problema que ele ficou internado um tempo por causa de álcool, enfim. Ele estava numa fazenda, não sei se é na Maísa, se é Serra do Mel, enfim. Ele acabou de chegar. Ele me trouxe até essa agenda de presente. E a primeira, assim que o rapaz colocou os pés no nosso Gravatá, teve pessoas que já foram oferecendo álcool novamente para ele. Quer dizer, se fosse um adolescente que tivesse um menor infrator, enfim, que tivesse restabelecido da sociedade, enfim, iam fazer a mesma coisa. E são N coisas que eu às vezes eu sou meio intrometido, né? Porque assim, eu trabalho, enfim, dentro do esporte, né, lá em Gravatá, trabalho nas igrejas, para mim não tem religião, na educação, eu estou na saúde, enfim. E eu vejo tudo e eu vou lá e boto o dedo mesmo na ferida de alguém, porque, gente, não é assim, vamos fazer assim, porque eu acho correto. A gente, como educador, como uma pessoa da sociedade, não admitir principalmente os direitos de nossas crianças, que estão aí violados todos os dias, todas as horas, enfim. Como eu acabei de citar o exemplo dos nossos alunos que a gente perdeu, que não chegou a 16 anos. Então, era só eu para lutar por isso? Né? Eu ia culpar quem? Fulano? Culpar o Conselho de Tutela? Não, o Conselho de Tutela está aqui para proteger e garantir os direitos de nossas crianças e nossos adolescentes, não é verdade? Pegando um gancho aqui, nosso amigo Arandi, falando sobre esporte, sim. Acho que Irã Júnior também sabe disso, é conhecedor desse, que eu tinha mais ou menos quase 10 anos com escolinha de futebol ali no Baldo Bezerra de Melo. O meu horário no domingo, eu não tinha lazer. O lazer era com aquelas crianças. Aí passei a ser conselheiro tutelar, eu fazia palestra com eles, as mães gostavam. Foi quase 10 anos de escolinha, era de 6 da manhã a 2 da tarde. Eu não me preocupava em uma praia, um negócio, não. Eu estando com aquelas crianças ali, para mim eu estava satisfeito. É por isso que eu vou voltar de novo, a ser candidato novamente, porque é uma coisa que é de mim, eu gosto, entendeu? Eu gosto daquelas crianças, eu gosto daqueles adolescentes, eu dou conselho, eu encontro eles quando eles me veem, ainda chama de tio, quando é que vai voltar a escolinha? Dá uma pena. Eu não vou dizer o detalhe mais, porque também, entendeu? Vou deixar quieto. Infelizmente, acabaram, né? E a gente, Nel, a gente com as quadrilhas, né, Diane?
as quadrilhas, ela como professora e a gente nas quadrilhas, né? Com as crianças e os adolescentes que hoje, infelizmente, não existe mais. Por quê? Política pública. Falta reconhecimento à cultura, falta reconhecimento ao esporte, falta reconhecimento financeiro e reconhecimento realmente. Porque acabaram as quadrilhas infantis. Por quê? Falta recurso. 18 horas e 58 minutos. Olha, a gente vai passar um pouco o tempo, tá certo? Porque nós começamos de 18h15, também nosso amigo Nel chegou um pouco mais tarde, e a gente vai aqui dar seguida a toda a pauta. Cleo diz o seguinte, Cleópatra Monteiro diz o seguinte: por isso é importante ir quando lhe compete e encaminhar quando não lhe compete. Conselheiro tutelar que cumpre a lei nunca será representado, por isso a importância de ler e interpretar o ECA. Cleópatra ainda diz o seguinte: mesmo sendo adolescente infrator, tem seus direitos preservados. Inclusive, é acompanhado por equipe da rede de proteção para que esses direitos não sejam violados. Já estamos falando aqui sobre a questão da rede de proteção, onde funciona aqui no município de Ceará-Mirim, e muitos municípios da nossa região não têm essa rede de proteção. Eu até pensei que outros municípios, por aqui por perto, eles tinham essa rede de proteção, mas estão copiando tanto daqui como de outros municípios. E eu fiquei interessado e fui saber ainda mais sobre essa rede de proteção. O primeiro passo que eu fiquei escutando aqui também, o bate-papo com o pessoal, com os candidatos, é que se houver uma denúncia, quem tem que ser acionado primeiro é a Guarda Municipal. Às vezes liga logo assim, conselheiro, vem aqui. Não, olha. Aí você perde um tempo, sociedade tão grande. Liga para a guarda vai entrar em contato com o conselheiro que está de plantão, que chamam de plantonista, né? Então, isso tudo é um passo a passo para que todo o processo seja feito corretamente. Então, a nossa maior preocupação em trazer vocês aqui é para que eu e a sociedade possam saber o passo a passo de como é que a gente possa se comportar à frente de um conselheiro. E que muitas vezes a sociedade julga erroneamente o papel de um conselheiro tutelar. Verdade. Então, para que eu me coloco também à disposição como sociedade aqui, para que a gente procure saber mais o verdadeiro papel do conselheiro tutelar. Eles têm um limite, o poder, abre aspas, de um conselheiro tutelar, é só um pouco da rede de proteção, para que todos possam continuar contribuindo ainda mais com a proteção e prevenção da criança e do adolescente. A gente está também trazendo aqui desde segunda-feira, que é a questão do principal objetivo do Conselho Tutelar. Se tem lá no ECA dizendo isso, então a gente precisa ler para que toda a sociedade também possa aprender. Que a missão institucional consiste em representar a sociedade na defesa dos direitos da população infanto-juvenil, como o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à liberdade, à cultura e à convivência familiar e comunitária. A atuação ocorre em parceria com escolas, organizações sociais e serviços públicos. Foram exemplos como um amigo que se recuperou, uma ação voluntária através de esporte, bem como com a cultura através da quadrilha. Então, é dessa forma que é o objetivo que um verdadeiro conselheiro tutelar ele deve atuar. Isso é o objetivo principal. Mas eu gostaria de trazer aqui algumas atribuições do Conselho Tutelar e como ele deve agir. Tá certo? Joana Dark está dando boa noite aqui. É isso aí. As atribuições do Conselho Tutelar, que, de acordo com o artigo 136 do ECA, são atribuições do Conselho Tutelar atender as crianças e adolescentes nas hipóteses em que seus direitos forem violados, seja por ação ou omissão da sociedade, ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Você imagina, você que está nos assistindo, você está sendo omisso a uma situação que está sendo do seu vizinho? Dá para você dormir todos os dias com a consciência dessa?
Eu fico imaginando você nesse exato momento, pensando que você está sendo também um articulador do mal. Não seja omisso, denuncie, ligue para a Guarda Municipal, aonde nós devemos ainda mais denunciar as práticas de violência e abuso contra crianças e adolescentes. Não só contra crianças e adolescentes, contra idosos, contra principalmente quem quer que seja, não só idosos, a crianças e adolescentes, a toda a gama. Eu não quero nem falar sobre o agosto lilás. Para mim é de janeiro a dezembro. A violência contra a mulher, olhe, peço a Deus e parabéns ao evento que ocorreu ontem, lá na Praça de Vagos, com a delegada, tá certo, da Polícia Civil de Ceramirim. Parabéns a todas que estão participando desse movimento em Ceramirim. E eu tenho uma observação pessoal. Eu não sei, mas desde segunda-feira eu fico dizendo isso, mas que eu acho que se nós expormos a situação à sociedade, às vezes a gente fica expondo uma coisa de outro país. Vamos expor daqui da cidade. Não precisa dizer o nome, não. Coloca lá uma taja lá, mas a gente fica vendo de trás. Todo mundo aqui conhece a casa de todo mundo. Vamos expor as situações daqui da nossa região, para ver se espanta ou então coloca muito valentão no seu devido lugar. Tá certo? Então, Cleópatra Monteiro diz o seguinte: que pena, pensei que a entrevista começava às 19 horas. Perdi uma boa parte, mas desejo sucesso a todos. Mas nós vamos aqui ficar continuando, vai ficar aqui ao vivo o programa, tá certo? Gravado também. Lilian Rodrigues, boa noite a todos. Querem comentar algo também? Não, como você falou, muitas vezes a própria sociedade, ela fica omissa. Porque muitas vezes, como pegando seu gancho aí, o vizinho, aquela criança está sendo maltratada todas as noites. Todas as noites, tá entendendo? Todas as noites, chora, não sei o quê, bate. E muitas vezes a sociedade, o vizinho, como você falou, tem medo de denunciar. Eu não vou denunciar não, porque posso saber que foi eu, não sei o quê. Mas é uma coisa tão simples. Como é que a pessoa vai saber que foi você que me denunciou? Como? Não tem como. Então, se a sociedade trabalhasse em conjunto, com os órgãos, entendeu? Com todos os órgãos. Quer dizer, eu tenho certeza que ia melhorar e muito. Melhorar e muito, porque muitas vezes falta denúncia. E o pessoal não denuncia com medo. Então, vamos, pessoal, a sociedade tem que denunciar. Denuncia, não tenha medo não. Tenha medo não, entendeu? Que o conselho está aí para trabalhar, para ajudar e não ser omisso. E eu tenho certeza, os que vão ser eleitos, né, os 5, né, que eu desejo aqui aos 17 candidatos, mais uma vez, boa sorte a todos. E quem for eleito, trabalhe, usa a camisa, sua camisa do Conselho Tutelar, que é importantíssimo isso acontecer. Os direitos das crianças. Entendeu? Vamos defender o direito dessas crianças e desses adolescentes, com amor, com carinho, com determinação, e faça o seu trabalho correto. Tenho certeza que a sociedade vai lá em cima, ter você lá em cima, vai te aplaudir pelo aquele bom trabalho. Eu tenho um caso que eu coisei no Conselho Tutelar, não foi só um, foi vários. Uma adolescente, 2 dias fora de casa, e a mãe chegou lá desesperada no Conselho Tutelar. Não sei o que, minha filha está onde, não sei o que, estou preocupado, que não sei o que lá vai. Meu Deus do céu, e agora, o que eu posso fazer? O que o Conselho pode fazer, meu amigo? Entendeu? Mas aí eu comecei os contatos, ela tem telefone, para descobrir onde ela estava, peguei ela, levei ela para o Conselho. Conversei, aconselhei, e o que é o gratificante do conselheiro tutelar é você passar pela rua e encontrar um pai, uma mãe daquele adolescente que você atendeu lá no Conselho Tutelar. E você pergunta, eu sempre pergunto, como a gente falou há pouco tempo, né? Vamos procurar saber o que está acontecendo com aquela pessoa que você atendeu. E já teve vários que eu pergunto, professor Nel, olha, graças a Deus, a minha filha hoje é uma outra pessoa. Depois foi lá, conversou com você, entendeu? Você orientou, graças a Deus, acabou-se o problema da minha filha. Isso é muito gratificante. Não é só comigo,
é com os conselheiros, os que estão atuando, os que vão atuar futuramente. Eu desejo a ele sorte para todos. Ok? 19h08. Vanuzinha. Boa noite, parabéns, Arandi. Deus abençoe você na sua campanha. Maria Helena. Viva aos conselheiros tutelares que, em meio às dificuldades, fazem valer os direitos das crianças e do adolescente. Preservar a dignidade de crianças e adolescentes é construir um futuro melhor. Parabéns a todos os dias, os conselheiros tutelares do Brasil, tá certo? Mas, trazendo aqui mais agora, nesse momento, ainda mais, eu sei que todos os conselheiros, eles devem seguir a UECA, mas vocês têm alguma proposta que está levando aí nesse período da campanha eleitoral para o seu eleitorado? Como é que vocês têm aí de M, de Jaiane, Léo e Arandi? O que, é que vocês têm aí? Irã Júnior, é o seguinte, seria importantíssimo para a gente trazer aqui para Ceramirim uma casa de abrigamento, que aqui não tem, que é muito importante para a gente aqui, uma comunidade de quase 100 mil habitantes, e não tem uma casa de abrigamento, não tem uma casa de passagem. Muitas vezes a gente pega aquela criança, né, no meio da rua, depois de 1h da manhã, a criança de 5, 6 anos, perdida, e realmente não sabe, o conselho vai lá, ei, você é de onde? Onde você mora? Não sei. Quem é sua mãe? Não sei. E aí? Nós não podemos levar para o conselho tutelar, nós não podemos levar para a delegacia, nós não podemos levar para órgãos que, entendeu? E a gente fica com a mão atada. Quer dizer, se tivesse aqui uma casa de passagem, quer dizer, quando a gente pudesse colocar aquelas crianças que pega pelo meio da rua depois de 12, 1h da manhã, podia levar para aquela casa de passagem, ficava lá com todos os direitos, com assistente social, com vigia, com tudo. E no outro dia a gente ia procurar as famílias extensas, procurar resolver aquele problema daquele adolescente. Mas pelo menos à noite a gente tinha com que colocá-lo. Um abrigamento que é importante também, casa de abrigamento, não tem, Macaíba tem. Macaíba tem. Uma vez, um tempo, foi deixar uma criança lá em Macaíba. Se tivesse aqui, não era importante? Né? Uma Ceramirim grande, do jeito que é hoje, crescendo no município. Não é verdade? Isso. Mas eu acho que isso ainda vai acontecer ainda. Vamos aguardar, né? Assim, eu falo por mim que uma proposta que deverá, se eu chegar lá, se nós chegarmos lá, quem estiver lá já, deve ser discutido no colegiado, né? Já que ninguém pode ter uma proposta única, que seja discutido, como o Nel bem disse, seja bem-vinda essa proposta, que se leve também ao poder público. Isso. Porque, infelizmente, o Conselho não tem recursos para manter um abrigo, né? Se o poder público... Mas é uma proposta muito bem-vinda, que seja discutida, se Deus quiser, brevemente, dentre a gente dos que forem eleitos, e que realmente seja implantado em Ceramirim. Será muito bem-vindo mesmo. Exatamente. Meninas, fala algo? Hoje em dia, muitas pessoas, né, observam que a família, como é a base de tudo, lamentavelmente que várias famílias, né, não são todas, mas se deixa espécie, sim, o adolescente, a criança, principalmente quando a criança está naquela, né, de birra, aquelas coisas. Aí a mãe interna com qualquer coisa, dá um celular, para se livrar da criança, do adolescente. Então, assim, essa maneira está ficando muito a desejar às famílias, porque em vez da família, da mãe, do pai, que são responsáveis, buscar, conversar mais com eles, né? Sentar para conversar, porque está faltando muito diálogo entre famílias, né? Com os filhos. Lamentavelmente, hoje em dia, a gente não vê mais, né? Não são todas. É importante também que dentro da família, para que isso não aconteça, assim, principalmente celular. O celular, hoje em dia, eu vou dizer assim, é uma perdição, né? Ele instrui e destrói, né? Então, é difícil. Hoje em dia, a família, né? Hoje todo mundo tem celular. Hoje ninguém quer escutar pai, ninguém quer escutar mãe. Está ali no celular, comete algum erro, aí corre logo para quem? Para a mãe e o pai, né? É nesse momento que é para a família sentar para conversar, né? Colocar horários,
determinados mesmo para pegar celular, se dedicar mais à família se dedicar mais à criança, dedicar mais ao adolescente. Está faltando muito isso em famílias. Então, isso é importante. Porque hoje em dia, adolescente e criança, ela tem educação através de casa. Então, se ela chega na escola com devido comportamento, então que a gente percebe que aquele comportamento não é adequado para a escola, então a gente busca, sim, solucionar, sentar, conversar, certo? Educar, né? Porque já que muitas famílias hoje em dia é difícil, não são todas, educar seus filhos hoje em dia, né? Procura estar sempre no celular, o filho, mãe, peraí, me atrapalhe não. Então, cadê o papel do pai? Cadê o papel da mãe nessa hora, né? Só é na hora de que o filho faz alguma coisa que você vai prestar atenção, vai brigar, vai chamar a atenção dele. Aí você tem a hora, né? Você larga o celular para discutir com a criança, discutir com um adolescente, não. Então, buscar, sim, o controle, que é muito difícil hoje em dia, né? Sentar, meu filho, não é assim, conversar, mas buscar, fazer com que o filho busque conhecimento através daquele celular, não é só como eles querem ver algumas coisas que eles gostam, que realmente não são bem devidas, né? Mas buscar também o adolescente, que muitos hoje em dia adolescentes já presenciei, né? Passei por o ensino fundamental 2 já, e eu presenciei que vários adolescentes hoje, né, em dia, muitos, eu escutei de muitos dizer isso assim, meu pai e minha mãe é a mesma coisa, não tem nenhum dos dois, quer dizer, isso me doeu. Então, daí eu percebi que a família, para aquele adolescente não tem, para ele não tem família, né? Como ele estivesse querendo dizer que a mãe e o pai não estavam pouco se ligando, né? Pouco ligando para ele, que ele estava ali. Então, isso, a criança, o adolescente, ele vai crescendo, né, revoltado, daí vai surgir outras coisas, né, através daquele trauma que ele está passando pela família, que é a família, para dar atenção, para dar apoio e fazer o papel de família. Tá entendendo? É isso. Quero propor também aos nobres amigos, quando chegarmos lá, quem estiver que continuar também, para buscarmos políticas públicas para nos ajudar no nosso trabalho do dia a dia, porque realmente é muito difícil trabalhar com a criança, com o adolescente. Às vezes o pai, como o Irã citou, é um valentão, chega lá e a gente não tem. Muitas vezes o conselho vai sozinho, não tem a proteção de uma guarda, uma polícia. Aí vamos correr atrás de umas políticas públicas, vamos também buscar apresentar à sociedade o que é conselho, o que é polícia, o que é guarda, o jurídico, isso, o que é conselho, o que é jurídico, o que é conselho, o que é polícia, o que é conselho, o que é guarda. Então, propondo aos amigos, aos caros candidatos, que vamos atrás, vamos correr para que a gente tenha até um trabalho até melhor, mais eficaz, né? E, se possível, aumentar a quantidade de conselheiros também, porque 5 conselheiros para um município muito grande é complicado. Depende do número da população, né? Tem que crescer bastante. Eu quero até deixar aqui, que já trouxeram essa informação para a gente, nós precisamos chegar a 100 mil habitantes para ter mais um conselho. Mas deixa eu deixar alegre, viu, meu amigo DJ que está aqui. Como é o nome dele? Judson? Quero aqui mandar um abraço para Judson, viu? Está aqui nos acompanhando, tá certo? Seja sempre bem-vindo aqui. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui, tá certo? Volte sempre. Para que a gente possa ter mais um conselho aqui, precisa, viu? Ter 100 mil habitantes. Você imagina se tivermos 2 conselhos tutelares, cada um com 5, então cada conselho vai ficar com 10 mil habitantes. Você diga aí. É um cálculo que não bate, não fecha. Mas não fecha. A conta não fecha. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que... Pelo território, né, de Seramirim, que é muito extenso. Nós estamos com 83 mil habitantes. 83 mil. Por causa de 17 mil aí a gente... Eu acho que o conselho tutelar hoje só tem uma unidade de carro disponível. Às vezes não, às vezes sim. E esse é muito sério esse negócio, porque tem esse problema também, né? Talvez não tenha um carro e o conselheiro fica meio sufocado, né? Tem que ir na prefeitura, no gabinete, para trazer, falar, aí no canto, para disponibilizar aquele carro, né? Porque
Eu acho que o conselho não pode trabalhar sem o seu carro, que é uma das armas do conselho, chama-se o carro, o transporte, né? Que é para levar o... Na verdade, para levar... Só uma pergunta, Nel. Se por acaso acontecer 3 chamados de uma só vez, como é que acontece? Aí Com um complica, carro né? só. Se for igual a UTI, qual o mais grave? O de melhor opção? Mas eu acredito que esse Brincadeiras problema aí à parte, mas- esse problema aí é fácil de solucionar. Entendeu? Isso daí é questão de tempo aí, vai tudo Se melhorar no divide a rede conselho. aí, alguma coisa, Entendeu? mas Quando tiver tudo lá, vai melhorar. a solução. Se Deus quiser. Solução existe. Augusto César, boa noite. Saudações aos candidatos. Cleópatra volta e diz o seguinte: as propostas são dos melhoramentos das políticas públicas já existentes e de outras a serem implantadas dentro do artigo 4 do ECA. É isso aí. Dia 1º de outubro, eleição para o Conselho Tutelar do município de Ceramirim. Você que lá atrás nunca quis exercer esse papel de cidadão, vá nas 2 escolas que a gente está chamando aqui a Avenida Principal de Ceramirim. Escola Estadual Interventor Baldo Bezerra de Melo e a Escola Estadual Monsenhor Celso Cico. Você leva seu título de eleitor e um documento com foto. Dia 1º de outubro, exerça o papel de cidadão, escolhendo 5 candidatos para o Conselho Tutelar do município de Ceramirim. E teve algumas pessoas que perguntaram assim: Irã, Conselho Tutelar é para 2 anos? Não, minha gente, é 4 anos. Então, nós devemos sim escolher os nossos conselheiros tutelares. E outra coisa, apoiá-los, tá certo? A sociedade tem que apoiar os conselheiros, né? Irã, um detalhe muito importante também, no dia 1º de outubro, que é a eleição, antes, muito antes, que eu acredito que já era para estar o pessoal da comissão, né? Ir buscar atrás, por exemplo, muita gente vai lá para o Baldo, mas ele vai votar lá, está lá no Monsenhor o nome dele. Às vezes vai para o Monsenhor, o nome dele está lá no Baldo. Seria bom que o pessoal da comissão fizesse assim, eu acho que deve ser por letra, né? Por letra. Letra A, B, C, D, vai votar no Monsenhor. Letra E, F, tal, vai votar no Baldo. Para que a população não fique nesse nhenhenhen, para lá e para cá, entendeu? Que isso é muito chato. O cabra já vai assim, sem... Às vezes perde até a vontade de votar. Perde até a vontade de votar, porque eles já vão, não são nem obrigados a ir. Aí quando vai votar no Baldo, o nome dele não está. O que acontece? Esse daqui vai para casa. Eu vou mais nada? Vou mais não. Vou votar mais nada? Está entendendo? Seria importante que o pessoal da comissão, junto com o Ministério, visse esse lado aí e mandasse para as redes sociais, entendeu? A listagem, entendeu? A letra tal em tal canto, letra tal em tal canto, para ficar melhor para o pessoal votarem. E aqui a gente quer agradecer à comissão eleitoral desse processo eleitoral do Conselho Tutelar. E semana que vem eles vão estar por aqui com o jornalista Irã Costa, batendo papo, como é que vai ser esse processo eleitoral. Já fica a primeira pergunta para vocês aí, como é que vai ser feita essa divisão do letramento, como é que vai ser aí dividido nessas 2 escolas, apesar de serem próximas, mas tem que existir, tá certo, uma divisão o quanto antes do pessoal que vai exercer o papel de cidadão. Mas semana que vem eles vão estar por aqui no programa e a gente vai repercutir. E você deixou uma deixa, e nós do Jornal Litoral, se eles trouxerem essa informação, e nós vamos atrás, nós vamos fazer um folderzinho dizendo na escola o Baldo Bezerra vai ser da letra tal a letra tal, o quanto antes, para todo mundo compartilhar, tá certo? Então aí fica mais fácil, tanto para os candidatos, como também para todo mundo que está vindo exercer esse papel. Eu tenho certeza que já tem essa divisão deles, eles vão dividir agora, bem direitinho. Seria assim, licença, pegando um ganchozinho seu, é porque eu acho que já deveria ter acontecido isso, porque nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo nossa campanha, nós estamos atrás do nosso voto. Se a gente vai lá naquele voto ali, a gente já podia já estar orientando. Você vai votar no Baldo, você vai votar em tal coisa. As pessoas me perguntam onde é que vai ser. As pessoas me perguntam onde é que vai ser a eleição. Onde é que vai ser a eleição? Eu digo, não, vai ser no Baldo e no Monsenhor. Aí eu pergunto, se a gente já soubesse onde era, qual a sua letra, como é seu nome, então você vai votar no Monsenhor.
Você vai votar no balde. Então seria bom que agilizasse muito antes para facilitar, até mesmo para os candidatos. Isso, entendeu? Chegava e dizia. Para chegar e dizer, ó, você vai votar no balde. Você, entendeu? Muitas vezes perguntam, eu digo, rapaz, vai ser no balde, monsenhor. É chato, né, meu? 19 horas e 23 minutos, a gente está chegando ao final, mas antes de mais nada, a gente vai trazer aqui Cleópatra Monteiro diz o seguinte: quanto aos números de ocorrência no mesmo tempo, existe o apoio da rede, existe justamente, foi o que disseram aqui. Pedro Marcelo, de saudações a meu amigo Dejaí, em nome de sua filha Dejaiane, boa sorte na eleição. Valeu, Pedro. Pedro é filho de Eluziete Bezerra. Cleópatra Volto diz o seguinte: apoio da assistência social, CREAS, CRAS, Guarda Municipal, Polícia Militar, caso necessário. E ela diz o seguinte, Cleópatra: o gabinete disponibiliza o carro para o Conselho Tutelar todo o tempo necessário. Cleópatra diz o seguinte aí: um abraço, Irã, todas as entrevistas estão sendo conduzidas com exceção nada, vocês é que estão de parabéns, estão todos de parabéns, tá certo? A gente está fazendo só o papel de intermediar esse momento. Mas chegamos ao final de mais um bate-papo descontraído, tá certo? Vocês é que estão de parabéns, todos os 17 candidatos, por disponibilizarem o nome num momento tão difícil na descrença da sociedade, seja em qual for a área da política, mas estão todos de parabéns e pela organização que daqui para frente vai ainda mais se alinhar. Maria Helena diz o seguinte: meu voto é de Dejaiane, 91333. Eu leio aqui integralmente o que mandarem para mim, tá certo? Então, eles vão deixar agora pelos encerramentos, para esse bate-papo, vai deixar o número aqui gravado. E, claro, o Jornal Litoral, nós vamos colocar 2 páginas exclusivas para todos os candidatos, com os números dele, para que todo mundo possa fazer o seu papel de cidadão, tá certo? Com os nossos agradecimentos, com o tempo que vocês acharem necessário para as suas considerações finais. Bom, eu já estou aqui no primeiro. Quero agradecer a você, Irã Júnior, ao Sistema Litoral, meu amigo Irã Costa, que com certeza está ouvindo e nos acompanhando, a toda a população de Ceramirim. Para quem me conhece há muitos anos que eu estou aqui na educação, né? Sou o professor Arandi, e está lá, o meu nome está Arandi, lá na urna, ela estar só Arandi, não José Arandi, estará Arandi. E pedir à população ceramirinense que vá às urnas. Não é obrigatório, mas é um apoio que você está dando para o próprio bem do nosso município, para defender realmente os direitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, do nosso município. Então peço que vote em Arandi 78555, principalmente o pessoal da minha região de Gravatá, aí Mangabeira, Primavera, Lagoa do Cosmo. Somos 17, vocês têm todo o direito de escolher 5. Dentro desses 5 eu peço encarecidamente o seu voto. Quero agradecer aqui ao convite, né, Irã Júnior. Agradecer ao povo de Ceramirim, a sociedade em si, por essa live aí, né, que foi muito importante na sociedade. Nós somos candidatos a conselheiro tutelar. Alguns amigos nossos já passaram por aqui, que veja a importância de uma eleição para conselheiro tutelar, que é muito importantíssimo. A prova é que vai existir no Brasil inteiro, vai ter essa eleição para conselheiro tutelar, para você ver a importância do conselheiro tutelar, entendeu? Como o conselho é importante, entendeu? Então, eu quero aqui agradecer, né? Também a minha família, meu filho, minha esposa, também, você está me assistindo, né? E quero mais uma vez, né, pela 3ª vez, graças a Deus, eu me elegi 2 vezes conselheiro tutelar, me elegi a primeira, me elegi a segunda, e estou aqui na luta mais uma vez para conquistar, né, e me eleger mais uma vez conselheiro tutelar. Por que não, né? Eu acho que a importância, não só eu, como os colegas também querem se eleger conselheiro tutelar, né? E se eles forem eleitos, se eu não for eleito, eu acho que a amizade continua, bola para frente,
E eu vou torcer muito que eles desempenhem um bom trabalho no Conselho Tutelar. Faça a sua parte. É como falei antes. Arregaça essa camisa, sua camisa, e defenda aquelas crianças e aqueles adolescentes. Então, eu quero encerrar minhas palavras dizendo o meu número, 34222. O número é fácil. E mais uma coisinha. Andar com Jesus no coração é fácil. Difícil é ter o coração para andar com Jesus. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Quero aqui também agradecer a Irã pelo convite, à comissão, aos presidentes, né, Gerailton e José Cruz, né, Zezinho. Muito obrigada pela oportunidade. Quero aqui pedir o seu voto, né, vote Dejaiane 91333. Quero avisar que é pela segunda vez, né, que eu estou saindo candidata ao Conselho Tutelar, né, e gostaria de agradecer a oportunidade pela TV Web Litoral, né, que é através do nosso amigo Irã Júnior. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que tiraram o tempinho para assistir aí do outro lado da telinha. Abraço para todos os conselheiros e candidatos. Meu número é 38444. Sempre persistir, nunca desistir. Voltando ao assunto do carro do conselho, eu quero bem esclarecido, né? Carro tem, né? Não, tem. É sempre que melhorar mais ainda, se Deus quiser, vai melhorar mais ainda a solução do carro. Mas carro eu sei que tem todo... Não. Entendeu? É, né? Gerliane Silva, meus parabéns a todos os candidatos e boa sorte a todos. Gerliane Silva, voto seguinte. Dejaiane 91333, estou contigo. Não abro, manda um coraçãozinho. É isso aí. Mas nós tivemos hoje aqui a presença de Diene Cavalcante, o número dela é 38444. Dejaiane Moura, 91333. E Arandi, 78555. E Nel, 34222. Tá certo? Nós que fazemos parte do Sistema Litoral de Comunicações, agradecemos pela participação de vocês. Vocês é que merecem todos os aplausos, tá certo? Eu não canso de me dizer, não é fácil, viu, Dejaí, colocar o nome à disposição para a sociedade. Ter o julgamento da sociedade. Às vezes muitas pessoas não têm essa coragem que vocês têm, vocês estão de parabéns, todos os 17, por essa nobre atitude. Porque, Irã, ser conselheiro tutelar hoje é uma missão árdua, complicada, entendeu? É uma missão que realmente é para quem tem coragem mesmo. Eu passei por lá já, eu fui no primeiro mandato, passei 4 anos, já estava 8 meses do segundo mandato. Eu sei como é aquilo aí, entendeu? E vamos, os que forem eleitos, se unirem, né? Fazer um bom trabalho, colegiado, prezando um do outro. Não vamos mais se acanhar, vamos ser humildes, porque na humildade é que se cresce, não é verdade? E qualquer dúvida, procura o companheiro, vai lá, entendeu? Para o trabalho fluir, né? Para fazer um bom trabalho no Conselho Tutelar. A UIS eleito. Eu espero estar lá, né? Agradecemos a todos pela participação e a comissão eleitoral, que prontamente nos atendeu para que este momento pudesse acontecer, e ao Sistema Litoral de Comunicação, que há 22 anos vem trazendo a notícia com credibilidade, informando e opinando. Amanhã nós vamos ter aqui a presença de Augusto, Lilian e Juliana Félix, tá certo? Amanhã nós vamos estar com esses candidatos ao Conselho Tutelar de Ceará-Mirim. Que todos tenham uma ótima noite, boa campanha, bom pleito eleitoral, que vençam com as melhores propostas e, claro, as propostas que vocês têm a desenvolver através do ECA. Tá certo? Tenham todos uma ótima noite e até amanhã com mais um programa Bate-Papo lá aqui na TV Web Litoral. Faltando a foto. Acabamos de apresentar mais um programa Bate-Papo na Litoral FM 87.9 Maracajaú.